Na época natalina, ou seja, festiva, prefere-se o sentimento ao conhecimento, mas com o risco da continuada vitória da ignorância satisfeita. A celebração do Natal, como festa da família, apresentou-se durante muito tempo como um dos maiores êxitos da enculturação do cristianismo. Mesmo com a chamada crise da família ou dos seus modelos, ainda não perdeu essa nostalgia. Cresceu, por outro lado, a sensibilidade para a condição dolorosa dos sem-abrigo. Não se pode ignorar, todavia, que a situação daqueles que são apanhados entre fogos cruzados de diversas formações familiares pode acordar em muitos um irremediável sentimento de perda e solidão. Com a vitória publicitária do Pai Natal sobre o presépio, não falta quem procure desvalorizar por razões opostas a importância desta data, destacando que o 25 de dezembro não é o dia do nascimento de Jesus Cristo. De facto, não é, mas também não se trata de uma escolha arbitrária. É a substituição cultural e religiosa da festa pagã do nascimento anual do Sol, segundo o calendário grego e romano, pela celebração do nascimento de Cristo, o verdadeiro Sol da justiça e da graça, estrela da manhã de um mundo novo. Na época de Natal, a revista Magazine Filosófica publica um número dedicado à Bíblia dos limitados, a Bíblia dos filósofos limitada ao Novo Testamento. Os nomes são muitos e sonantes, destacando-se Kant, Leibniz, Nietzsche, Freud, Engels, Rosa Luxemburg, Lacan, Sartre, Wittgenstein, Todorov, Nance, Luc Ferry, Auguste Comte, Badiou, René Girard, Agamben, Zizek, Hannah Arendt, etc. Embora seja um número especial, o espaço de cada um tinha de ser muito limitado. Pode dar a ideia de tagarelice filosófica que Wittgenstein destacava. Quem desejar uma informação mais especializada sobre o que foi a presença negada ou afirmada de Deus na filosofia do século XX, poderá recorrer a outras fontes, tendo sempre em conta a diferença entre o Deus dos filósofos e o Deus de Jesus Cristo, destacada por Blaise Pascal. De qualquer modo, a revista chama a atenção para uma problemática que importa acolher e discutir no interior da fé cristã. É verdade que nesta época festiva, prefere-se o sentimento ao conhecimento, mas com o risco da continuada vitória da ignorância satisfeita. Paul Ricoeur já tinha reagido a esta situação. Acho completamente inacreditável que no ensino público, a pretexto da laicidade, da abstenção própria ao Estado, nunca seja verdadeiramente apresentada em profundidade a significação das grandes figuras do judaísmo e do cristianismo. Chega-se ao seguinte paradoxo. As crianças conhecem melhor o panteão grego, romano ou egípcio do que os profetas de Israel ou as parábolas de Jesus. Sabem tudo acerca dos amores de Zeu, conhecem as aventuras de Ulisses, mas nunca ouviram falar das epístolas aos romanos nem dos salmos. De facto, estes textos fundaram a nossa cultura muito mais do que a mitologia grega. O presépio, Deus nascendo humano num curral, não é uma narrativa antifilosófica nem antiteológica. Dará sempre muito que pensar, não só a judeus e a gregos, como em todos os lugares e culturas onde se tornar conhecido. Os evangelhos apócrifos não esqueceram a ruralidade de um menino aquecido pelo bafo do boi e do burro, e os evangelhos canônicos encheram-no de pastores, de magos e de música. Ali nascia um menino judeu que não cabia ao judaísmo nacionalista. O seu reino
era o do advento do humano universal. Não foi por acaso que colocaram Jesus a nascer na periferia, porque toda a sua vida adulta foi a de colocar no centro da sociedade todos os que dela eram expulsos por razões de ordem econômica, cultural, moral e religiosa. O Evangelho de Marcos começou com Jesus adulto, experimentado e interveniente. Era um homem sem infância. Mas uma pessoa sem infância não pode ser humana. Por isso, embora um gênero literário muito especial, mais real do que o puramente histórico, os evangelhos de Mateus e Lucas tiveram a boa ideia de destacar o nascimento e o crescimento dessa criança de Nazaré. Só os animais é que nascem quase prontos para a vida adulta. O ser humano, depois de 9 meses no seio materno, precisa durante anos da mãe e do pai para aí chegar. A história da relação familiar pertence à essência do que é tornar-se humano. Não se poderia falar de Deus humanado, como rezavam antigas orações portuguesas, sem passar pelo estatuto de criança. Como o Novo Testamento é feito de cartas e narrativas, muitos estranham que depois apressam doutrinas, definições e teologias marcadas pela cultura grega. Julgam como traição a passagem da inteligência da fé cristã de Jerusalém para Atenas pelos caminhos do Império Romano e da sua técnica. A simplicidade do presépio não é simplória como a do Pai Natal. O cristianismo é polifônico. Nunca poderá viver de forma saudável numa única expressão, sem a linguagem quente da imaginação simbólica através da religião e das suas criações artísticas, sem as interrogações das diversas correntes filosóficas e das investigações científicas, sem a depuração mítica. O cristianismo atraiçoa a condição humana, que deve assumir na sua complexidade e diversidade. Santo Natal. Até breve.